Nessa palestra aqui eu vou falar um pouco sobre vários cenários que eu encontrei durante os nossos assessments, ou alguém da minha equipe encontrou, pelas empresas pelas quais a gente passou fazendo esse tipo de trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre as necessidades, os porquês de buscar um assessment e quais foram os resultados encontrados e como é que isso pode ser aplicado dentro do seu cenário. Aqui eu estou deixando um pouco do meu currículo para vocês podem ler isso com mais calma depois. Mas aqui também vão ter os meus contatos no final, então qualquer dúvida você pode estar entrando em contato comigo, eu vou ter o maior prazer em responder. A primeira questão que nós temos quando a gente fala sobre assessment é por que alguém pagaria outra pessoa para vir até a minha empresa e me dizer aonde estão os meus erros. Tá? O primeiro ponto que a gente costuma colocar é, usualmente as empresas que já perceberam a necessidade de uma mudança são aquelas que chamam. O que isso quer dizer? A empresa percebeu, olha, eu tenho um gap, eu tenho um espaço aqui que eu não estou conseguindo avançar. Eu já cheguei em algum ponto de maturidade, mas eu não consigo avançar além disso. Eu preciso de algum agente externo trazendo um pouco mais de energia para o meu sistema para fazer a coisa se movimentar. Então, nesses cenários, esse é um dos cenários que eu mais vejo as pessoas hoje contratando o nosso assessment, chamando a gente para poder atuar dentro da organização deles e trazer esse tipo de melhoria. Uma outra coisa seria para estabelecer um caminho. Usualmente, as organizações, tem organizações que teve esse cenário que eu já falei, né, que é nós começamos, nós tentamos por nós mesmos e agora a gente parou em algum momento, e tem aquelas outras organizações que ainda nem começaram, que precisam criar um caminho delas, que elas começaram organicamente, uma startup que foi crescendo, e quando você vê agora tem uma nova organização que precisa tomar um rumo. Qual rumo escolher, qual caminho escolher, então realmente você precisa de um agente externo para poder te ajudar nisso. E por último, dirimir conflitos internos. Empresas que são um pouco maiores, usualmente elas têm uma carga de outros times ou conflitos entre CEO, CTO e ser qualquer coisa ali da sua organização que precisam ser realinhados. Então, quando você traz alguém de fora para poder, vamos dizer assim, julgar essas contendas, dirimir esses conflitos, a coisa costuma fluir um pouco mais fácil. Tá? Então, esses são 3 cenários que a gente já encontrou por aí em que o assessment ajudou muito essas organizações a desenroscarem e poderem fluir. Bom, aqui está um pouco da minha equipe, o time que a gente tinha até então, quando eu estava... o time que já rodou alguns assessments, né? Hoje o time cresceu, está quase o dobro do tamanho, está bem maior do que já foi, mas esse é o time que nós temos hoje, que tínhamos até então, para poder fazer esse trabalho. Bom, o primeiro passo é, nós começamos com um período de entrevistas. Nessas entrevistas nós tentamos coletar o máximo de informações sobre a organização, como é que é feito todos os processos dentro da área, e essas entrevistas quase sempre elas têm o seguinte formato: como é que as coisas chegam até você, como é que as coisas saem de você, para tentar estabelecer uma cadeia de valor que está acontecendo dentro da organização. Obviamente nem todos têm uma visão completa do todo, mas a gente vai pegando um pedaço de um, pedaço do outro, a gente consegue criar um mapa inteiro e compreender como é que a coisa chega até aquela área, como é que ela sai daquela área. Para essas entrevistas, a gente tenta pegar o máximo de diversidade possível. Então, a gente pega diferentes áreas, diferentes funções, diferentes senioridades, diferentes tempos de casa. E algumas vezes a gente tem a sorte e a bênção de conseguir um cliente ou fornecedor. Tá? O cliente tem muito a falar sobre o processo daquele fornecedor, então é muito legal quando a gente consegue envolver no processo. Aconteceu algumas vezes e teve excelentes insights para a gente. Aqui está um pouco do meu mind map que eu uso. Tá? Esse mapa ele foi criado com base em algumas observações, tem algumas inspirações do mercado também, que a gente conheceu outros agilistas que também usam modelos semelhantes, mas a gente expandiu ele e hoje ele está desse tamanho aqui. Então, durante as entrevistas, a gente vai, com esse mapa aberto na nossa tela, nós vamos direcionando o que a gente consegue extrair de cada área. Então, por exemplo, quando eu estou entrevistando um desenvolvedor, eu vou focar mais no técnico. Quando eu estou entrevistando um Product Owner, eu vou focar mais então, na parte de negócio. E por aí vai. Cada um dos papéis eu vou direcionando para um desses ramos para poder ter o máximo de informações para poder criar um mapa completo. Essa apresentação depois vai estar em algum lugar aí na internet. Eu tenho certeza que já existe algumas por aí, vocês vão conseguir achar bem facilmente. Bom, então veja só nossa cadeia aqui. Nós temos levantamento, diagnóstico, plano de ação, banca consultiva, relatório e apresentação. Vou falar rapidamente de cada uma delas. Então aqui nós temos um mapa de como é feito o assessment. Então nós temos levantamento, diagnóstico, plano de ação, banca consultiva, relatório e apresentação.
Então, no levantamento é o momento das entrevistas, onde nós olhamos até alguns dados. Se você tiver um issue tracker que está rolando as informações de dentro da sua empresa, é ali que a gente vai consultar alguma coisa, extrair algumas informações, algumas métricas, calcular lead time, throughput e o IP médio, esse tipo de coisa, juntar essa informação toda para tentar entender o que acontece na sua organização. Isso, o entendimento do que está acontecendo na sua organização é o que nós chamamos de diagnóstico, que é a fase seguinte. Então, a gente faz todo esse levantamento dentro da companhia, nós voltamos para dentro de casa, nós criamos um diagnóstico baseado em toda essa informação que a gente conseguiu coletar, e baseado no diagnóstico, onde a gente encontra os problemas, as dificuldades que vocês têm lá e quais são os pontos fortes também, obviamente, nós criamos um plano de ação. Esse plano de ação ele é priorizado sempre do ponto de maior alavancagem para o de menor alavancagem. Alavancagem significa que é aquele ponto que eu tenho o menor esforço e o maior resultado, como uma alavanca mesmo. Depois que a gente cria esse plano de ação, esse plano normalmente é criado em par, tá? Até essa etapa, essas 3 primeiras etapas, levantamento, diagnóstico e plano de ação, essas 3 são construídas em pares. Então vai 2 consultores até a organização e faz toda essa parte e traz isso para dentro de casa e submete então ao crivo dos demais consultores que nós temos na organização hoje, na nossa aqui na Objective. Então, nós, por exemplo, que fomos até lá, nós temos que voltar agora e provar para os demais nossos pontos, explicar o que encontramos, explicar por que estamos sugerindo esse plano de ação e, obviamente, a gente vai ser sabatinado pelos demais para poder garantir que a gente tem um plano de ação realmente forte, realmente robusto para ser apresentado. Baseado nisso tudo, nós vamos ter, então, uma apresentação no qual a gente apresenta ao cliente esse relatório, discutimos com ele alguns pontos, porque afinal de contas é o nosso ponto de vista que está sendo apresentado, e depois disso, então, a gente consolida e publica o relatório junto com eles. O que a gente encontrou por aí? Quais são os principais pontos encontrados até então? Os pontos positivos, tá? Esse aqui é um dos mais legais que eu estou começando pelos positivos para deixar os negativos para depois. Mas a gente começou com os positivos do seguinte: motivação. N empresas pelas quais eu passei tinha uma alta motivação de falar, nossa, nós estamos realmente felizes e contentes de estar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos entendendo que somos parte de um todo. Nós estamos entendendo que nós estamos fazendo do mundo um lugar melhor, talvez através do software, através do nosso trabalho. Tá? Então, essa é uma das coisas que realmente me encantou quando eu visitei algumas dessas organizações. Engajamento, as pessoas trabalham com afinco, algumas até fazem até horas extras, apesar de a gente não gostar desse tipo de coisa, mas assim, elas realmente entendem que elas precisam, que o sucesso da organização depende delas. Como o sucesso da organização depende delas, elas dão o seu melhor. Isso é muito importante. Elas trabalham com propósito. Esse é o que aconteceu em algumas empresas, teve uma de Recife, teve outras aqui mais para o sul também, mas nós passamos por todos os níveis. Estagiário que tinha entrado há poucas semanas, até o CTO daquela organização, e todos esses puderam nos falar exatamente qual é a função da empresa. Não estou falando de lucro, eu não estou falando de vender software, estou falando para que essa empresa existe, qual a função dela no universo, o que ela faz de melhor, o que ela muda o mundo no qual ela está inserida. E todos eles puderam dizer isso com bastante clareza, mesmo a pessoa que entrou há poucos dias. Então foi um negócio muito legal que a gente conseguiu encontrar. Autonomia técnica. Nos times que a gente teve oportunidade de encontrar até agora, nenhum deles não era capaz de solucionar tecnicamente os problemas que encontravam. Eles tinham essa capacidade e tinham autonomia para fazê-lo. Então isso foi muito legal também. E respeito à sua própria história. Tá? É muito interessante. Assim, eu sou desenvolvedor desde 94. Ao longo do caminho, várias vezes eu olhava para algum código e falava, nossa, isso aqui está um lixo. Isso aqui está horrível. Eu jamais faria algo assim. Mas isso por quê? Porque eu era jovem e não entendia o contexto. Aquela pessoa fez o melhor que ela tinha com as ferramentas que tinha presente até então. Então, o que eu estava fazendo nesse momento era um desrespeito com a história daquele código. Eu estava desrespeitando a história daquele profissional que um dia teve alguma dificuldade e imaginou que a melhor solução que ele conseguia fazer com o conhecimento que ele tinha, dado o contexto que ele estava, dado o prazo que ele tinha, era aquela. E nessas organizações que eu passei, eu vi várias vezes isso. As pessoas respeitando, falando, não, o cara fez o melhor que ele podia no dia que ele estava. Hoje, a gente pode fazer melhor do que ele já fez, porque as condições são outras e a gente pode fazer diferente. Esses foram alguns pontos positivos que encontramos. Infelizmente, os pontos negativos superam em muitos positivos, então vamos falar de alguns deles. O que nós encontramos? Falta de indicadores. Tá? Você não saber
o que você não mede não consegue ser mudado. Isso é um mantra que a gente fica repetindo o tempo inteiro aqui dentro da Objective. E me incomoda muito eu chegar no ambiente e as pessoas não saberem qual que é a vazão média, não saberem qual que é o seu WIP, não saberem quantas tarefas em paralelo cada desenvolvedor tem. Isso são coisas que me incomodam demais quando você vai até uma organização e as pessoas estão simplesmente alheias a esse tipo de informação. Então você precisa de indicadores, que está muito ligado com visibilidade de fluxo, previsibilidade, falta de pair programming. Quem conhece o Objective sabe, a gente é freak com pair programming, nós gostamos demais de pair programming, porque a gente entende N vantagens de pair programming, como, por exemplo, disseminação do conhecimento, aumento do buzz factor, redução de bugs a longo prazo. Então, assim, você vai ter N ganhos. Eu não vou nem me debruçar muito falar em pair programming, mas, assim, vale muito a pena trabalhar com pair programming. Então, me incomoda demais a gente chegar em algum ambiente e falar, não, a gente não faz pair programming at all, porque, não, a gente acha um desperdício colocar duas pessoas para trabalhar na mesma máquina. Precisamos conversar sobre isso. Refactoring, qualidade aparente, falta de qualidade aparente, falta de refactoring, falta de comunicação fluente. Tá? Eu não estou pedindo para todo desenvolvedor ser um Silvio Santos, não é isso. Mas eu estou pedindo que você tenha, no mínimo, uma comunicação que funcione. Tá? Seja ela via chat, seja ela via videoconferência, seja ela como for. O importante é, a comunicação tem que existir. Mesmo os mais tímidos dos desenvolvedores, entre desenvolvedores, eles costumam se conversar. Então é importante que isso aconteça. Um acompanhamento de ponta a ponta é uma das coisas também que existe muita falta. Falta de uma definição clara do o que é qualidade dentro dessa organização. O que é qualidade para o meu time? É só não ter bugs? Será? Então, só parar de abrir bugs no meu issue tracker, está tudo certo? Não sei, eu acredito que isso não seja a melhor métrica. Falta de motivação, sim, apesar de eu ter colocado o ponto positivo, como algumas organizações tendo motivação alta, outras tiveram motivação muito baixa. Falta de disseminação do conhecimento, que podia ter sido resolvido com pair programming, mas não foi feito, entre outras coisas, claro. Falta de automação, tá? Eu sempre digo que o trabalho que uma máquina pode fazer é uma pessoa que você economiza. Então você precisa economizar pessoas o máximo que você puder, porque tem coisas que só pessoas podem fazer. Então você vai colocar as pessoas para fazer esse trabalho. O que um robozinho puder fazer, bota o robô para fazer, porque o robô não tem CLT, não tem dor de cabeça, não fica doente, não tem nada disso. Então é muito melhor. E testes, falta de testes. É uma irresponsabilidade. E no ano de 2018, tá, esse vídeo vai ficar datado, então tudo bem. No ano de 2018, as pessoas ainda desenvolverem código sem teste. É como se eu não fosse obrigado a dar garantia sobre o meu trabalho. Eu simplesmente tenho que produzir. Eu produzo o código, e vai funcionar? Não sei, não testei. Tá, e aqui eu estou falando de testes automatizados, tá? Mas vamos lá. Outros problemas gerais que a gente encontrou, dependências. Alta dependência da gestão para tomar decisão simples. Tá? Isso aqui a gente chama de delegação. Tá? Eu estou delegando a outro um protagonismo que é meu. Como, por exemplo, vamos voltar à questão dos testes. É papel do desenvolvedor, do profissional de desenvolvimento de software, criar testes dentro do seu código. Mas a organização não deixa. Alguém perguntou para o médico, por exemplo, se ele pode ou não lavar a mão para poder ser mais barato o procedimento? Se ele pode ou não usar um bisturi esterilizado no seu procedimento? Jamais. Isso é do papel dele, ele está se protegendo. Um médico, quando lava as mãos, ele não faz isso por você, ele faz por ele mesmo. Porque ele não quer tomar um processo depois por ser responsável por ter feito algum mal a você. Nós, desenvolvedores, precisamos aprender a nos proteger melhor. Então, quando a gente delega para outros essa decisão, coisas sobre a nossa profissão, nós estamos atrapalhando muito a nossa jornada, a nossa carreira como profissionais. Dependências entre testes. Tá? Isso, a gente pode falar uma palestra mais técnica sobre isso, mas enfim, testes dependendo uns dos outros, criando uma grande cadeia de testes, diminuindo a minha escalabilidade de testes. E testes dependendo dos bancos de dados para poder rodar. Então, esse é um outro problema grave que a gente encontrou por aí. Outros problemas que foram encontrados, tá? Aqui de maneira geral. Trabalho em progresso muito alto, o pessoal de Kanban entende isso com bastante facilidade. O sprint sempre quebrando, né? O pessoal de Scrum entende isso com bastante facilidade. Escopo inquebrável, essa tarefa é grande demais e não podemos quebrá-la de maneira alguma. Por isso o sprint tem que ter 3 meses. Vai acreditando. E os indicadores conformando comportamentos. Tá? Indicadores tem que ser para poder te alertar, não para conformar comportamentos. Baseado nesses problemas, fazendo uma síntese de quais são os pontos de alavancagem, talvez alguns desses funcionem dentro da sua organização, e aqui que fica a dica para vocês primeiro, melhorar a granularidade das suas tarefas, tá? Diminuir
a menor fatia que atende aquilo que você precisa. Qual que é o menor escopo que te dá maior valor? Experimentar o fluxo contínuo. Tá, o fluxo contínuo foi uma das coisas que a gente começou a trabalhar muito fortemente na Object, desde quando a gente abriu, por exemplo, a unidade de Maringá. Hoje a gente vê no mercado outros players já falando sobre fluxo contínuo, fluxo unificado, mas assim, dê uma olhada nisso. Tá? É um tópico muito relevante, tem alguns colegas meus que têm ótimos artigos falando sobre isso, vale a pena mesmo você ir atrás. Google para isso, tá? Controle efetivo de WIP. Essa é uma das coisas que vocês vão entender um pouco mais se vocês assistiram o webinar dos meus colegas, o Danilo e o Fábio. Podemos colocar o link aqui na descrição depois do vídeo, vocês conseguem acessar isso melhor. Mas enfim, se você precisa de um sistema que seja controlado para você ganhar previsibilidade. É disso que a gente está falando um pouco aqui, mas isso é só um spoiler da palestra dos dois. Deixa para vocês olharem lá. Indicadores, lousas e dashboards. O máximo de gestão visual que você puder. O que você puder colocar aparente, pipocando para todo lado dentro da sua sala é muito bom. Um indicador que está sempre quebrando também é ruim, mas enfim, isso é uma outra conversa. Eu tenho uma palestra que eu e o Marcelo demos no Agile Brasil, lá de Belém, que fala bastante sobre esse assunto. Está no site da Agile Alliance, esse vídeo. Responsabilidade end-to-end. Responsabilidade end-to-end. O mesmo cara vai tocar aquela tarefa do início ao fim. Poxa, Juliano, mas não vai ter troca de mãos e tudo mais? Pode até ter outras pessoas te ajudando, mas você que começou, você é o responsável por entregar aquela tarefa do começo até o fim. Tá? É importante que você tenha um único responsável, porque senão você vai criando pequenas filas dentro do seu fluxo que são imperceptíveis. E essas filas, elas vão comendo o seu lead time, vai comendo o seu tempo e vai aumentando o seu custo médio. Tá? Coisa que a gente não costuma medir nem perceber. Retrospectivas. Tá? Se eu pudesse cortar tudo de qualquer framework, Scrum, Kanban, enfim, qualquer outro, XP, eu manteria apenas essa prática. E todas as outras práticas viriam emergindo. Retrospectiva é o que fez a unidade de Maringá, por exemplo, começar de um Scrum e cair para um fluxo unificado, que fez a gente parar de fazer estimativas de tarefas, e fez a gente começar a ajustar o nosso modelo para a nossa necessidade, não simplesmente seguir os frameworks que estavam estabelecidos. Tá? Então, é muito importante. Se você for parar de fazer planning, beleza. Não tão beleza, ok. Se eu quiser parar de fazer planning, ok. Se eu quiser parar de fazer review, ok. Se eu querer parar de fazer daily, ok. Mas não para de fazer retrospectiva. Tá bom? Automação, testes e refactoring. Essas três coisinhas, eu digo que é a trinca mágica do desenvolvedor. Tá? Se você é um desenvolvedor de software e você não faz alguma dessas três coisas, temos que conversar. Tá? Você precisa automatizar, porque afinal de contas é para isso que você existe. Você precisa criar testes para garantir a qualidade do seu trabalho e se proteger de que aquilo que você está entregando funciona de verdade. E se você não é capaz de olhar para trás e ter vergonha do seu código, tem alguma coisa bem errada aí, cara. Então, assim, refatorar para poder atingir o mesmo comportamento que você tinha antes. Isso é fundamental. E, por último, mas não menos importante, pair programming. Tá? Você precisa compartilhar o seu conhecimento, cara. Especialmente se você está numa equipe, tá? Okay? Tenha 3 pessoas ou mais. É fundamental que você faça um pouquinho de pair, para você distribuir esse conhecimento dentro do seu time e garantir que todos estão bem alinhados. Então, algum de vocês, por exemplo, poderia tirar férias. Coisa que eu vejo um monte de equipes não conseguindo fazer simplesmente porque você tem um herói. Poxa, esse cara manja demais no módulo de contabilidade, não posso colocar outro cara para fazer isso. Putz, esse aqui é o meu front-ender. Eu não posso fazer outra pessoa fazer o front, senão ele. Esses cenários acontecem o tempo inteiro. E o pair programming é uma das maneiras de você poder resolver esse problema. Aqui eu estou deixando para vocês alguns modelos de maturidade que eu já vi por aí. Tá? Então, o primeiro que eu estou deixando para vocês é um que a Rafaela Mantovani Fontana fez. Ela coordenou uma equipe de pesquisa que fez esse trabalho bem legal. Eu vou deixar aqui o link do artigo que eles produziram e você pode pesquisar um pouco mais sobre ele por lá. Mas aqui tem diversos tópicos que elas medem e quais são os níveis possíveis para elas serem medidos. Okay? Um outro modelo que o nosso colega aqui, Klaus Wusterfeld, um dos fundadores da Objective, fez foi o das 9 válvulas da agilidade. Também é muito legal, eu vou falar muito superficialmente nele, mas ele toca do seguinte: ele entende que o seu sistema, o seu fluxo de trabalho, ele é como se fosse um grande tubo. E nesse tubo você tem 9 válvulas que vão estar abrindo ou fechando ao longo do caminho. A vazão do seu tubo é determinada pela válvula que está mais fechada. Ou seja, se eu tiver várias notas ali de 0 até 5, se eu tiver várias 1, não importa quantos 5 eu tenho, o sistema é limitado pelo número 1.
tá? Pela válvula mais baixa que eu tenho no meu sistema, como se fosse um sistema hidráulico mesmo. Então tem as diversas válvulas aqui, que são habilidade, clima da equipe, colaboração, escopo comprometido, telefone sem fio, autonomia, PDCA, Build, Test and Deploy e qualitatividade. Tá? Eu gosto muito desse aqui. Existem N organizações que infelizmente eu não consigo aplicar porque ele setou a barra bem alta. Então, às vezes, por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, Build, Test and Deploy. Se uma coisa leva mais de um mês entre eu pedir algo e chegar até a homologação, ele diz que eu estou em zero. Tá? Infelizmente, tem N organizações que estão longe disso, mas muito longe. Então, eu gosto de usar esse modelo, mas tem momentos que eu não consigo utilizá-lo porque isso frustraria demais, traria mais frustração e não se aplica a todas as empresas que eu consegui já atuar até hoje. Tá? Conclusões. O que eu quero que vocês levem dessa apresentação? Nós nos acostumamos mais do que deveríamos com os problemas. Esse é um fato. Tá? As coisas começam a nos incomodar e de repente a gente vai se acostumando, a vida é assim mesmo e de repente a gente acredita que sempre foi assim. Tá? Mas não, a gente consegue fazer melhor todos os dias, acredite nisso. Evoluir sozinho é possível, porém é custoso, tá? Custa. E muitas vezes você tem que convencer muitas pessoas sobre isso, então vai um esforço grande e às vezes até dinheiro demais para você fazer uma pequena mudança. Então trazer alguém de fora pode ajudar a alavancar esse processo. A sinceridade vai aumentando conforme a gente desce na hierarquia. Esse foi um dos tópicos que eu achei mais legais que eu encontrei. Por exemplo, eu entrevistei o CEO da empresa e para ele o processo estava lindo, maravilhoso. Ele tinha uma visão quase que poética de como é que o sistema era. O gestor, ele entendia aquela mesma visão do CEO, porém, ele já entendia que tinha alguns defeitos, algumas dificuldades. Quando chegava no desenvolvedor e falava, cara, tá tudo cheio de problema, tá tudo cheio de bug, o fluxo não manda, a gente tem filas infinitas perdidas em todos os cantos. Então, assim, a sinceridade vai aumentando. Não é que o CEO mente, mas assim, a visão dele é tão ampla que ele não consegue enxergar os detalhes, os pequenos defeitos que você tem acontecendo ali. Avaliar diversos problemas dos outros nos torna agilistas melhores. Tá? Desde que eu comecei a fazer assessments, lá em 2013 mais ou menos, uma coisa que eu percebi foi, quanto mais cenários diferentes eu era exposto, melhor eu ficava. Melhor eu conseguia entender os problemas dos outros, mais eu conseguia ter diversidade de ideias, diversidade de cenários onde eu poderia atuar. Então, foi bem interessante isso na minha evolução pessoal, por isso que eu recomendo demais que vocês o façam. Mesmo com abertura para o trabalho, o resultado ainda encontra resistência, muitas vezes dificuldades de se aceitar o que está evidenciado. Veja que eu usei a palavra evidenciado, ou seja, nós temos provas, nós temos evidências de que aquele cenário que nós encontramos está dessa forma. Nós temos entrevistas, muitas vezes nós temos provas materiais, como números coletados do próprio Sheet Tracker, porém, existe uma dificuldade, às vezes, do time que está recebendo esse feedback nosso, de aceitar que não, nós temos um grande problema. E quando você aceita que você tem um problema, metade do problema está resolvido. Agora, só precisa trabalhar na solução. Agora, se você não aceita, você vai gastar uma energia e tempo grande para poder interiorizar isso, aceitar que você tem uma dificuldade, e aí sim, só depois que você aceitar que você tem um problema, você vai conseguir modificá-lo. Bom, eu gosto de encerrar essa apresentação dizendo que ética nesse trabalho não é opcional. Tá? O foco é ajudar o cliente, não vender outros produtos. Então, quando a gente está fazendo esse trabalho, é muito importante que a gente tenha o foco de, olha, eu quero te dar um plano que você consiga trabalhar por si só. Se você entende que determinados pontos deste plano você precisa de ajuda externa ou nossa ou de terceiros, tudo bem, nós estamos aqui para ajudar, o mercado também está aí para te ajudar, porém, a ideia é que você o faça por você mesmo. Se você precisar de ajuda, conte com a gente, tá ok? Aqui estão os meus contatos e estou à disposição para responder qualquer dúvida. Muito obrigado e até mais, pessoal.